A paz do Senhor Jesus, eu espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Amém. Quarta madrugada, com o propósito de 7 dias de oração, com o tema E naquele tempo eu era o copeiro do rei. Que posso estar te falando neste momento? Estou na quarta madrugada, a metade do propósito, pode-se dizer. Estamos na metade, atravessando a metade do propósito. Vou te falar um pouco do que eu tenho sentido nesse momento. Peso sobre os meus ombros. Um peso que eu sei que é espiritual. E você pode pensar, Shelane, por isso que eu não faço propósito, porque eu sei que vai vir uma retaliação, eu sei que vai vir uma batalha. Eu estou muito ocupada realizando uma grande obra. E eu te convido a manter a sua fé firmada na grande obra que o Senhor nos convidou. Guerras espirituais sempre vão existir, batalhas espirituais sempre vão existir. Mas o servo do Senhor tem que estar com a sua arma na mão e a fé no coração, porque nós não podemos desistir de uma grande obra que o Senhor nos colocou. E podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas vamos prosseguir. O capítulo 4 de Neemias vem mostrando claramente a indignação, a insatisfação dos adversários de Sanbalate, Tobias e de tantos outros que entraram, como posso dizer, na sua vibe espiritual de pecado. Na nossa vida é assim. Todas as pessoas que têm algo para fazer, seja na sua vida profissional, na sua vida espiritual, sempre haverão opositores, sempre haverão oposições na nossa vida, seja por pessoas, seja por situações, seja por adversidades da vida, na saúde, no cotidiano, no financeiro, no emocional, sempre haverão adversidades. Mas nós precisamos manter o foco no alvo que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou ler aqui alguns pequenos capítulos, na verdade, alguns pequenos versículos do capítulo, para a gente dar seguimento nesta oração desta quarta madrugada. Versículo 1 do capítulo 4. A defesa contra os adversários. Tendo Sanbalate ouvido que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos monturos de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vinde uma raposa e derrubará o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caiu o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não lhe risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que a edificaram. Aqui já é a resposta de Neemias, combatendo a fala dos adversários, né? Então aqui o que a gente consegue perceber? Que pessoas que não têm o amor de Deus genuíno, elas conseguem até se indignar com o que o outro está realizando, né? E aqui Neemias não guardou no coração dele, imediatamente ele já colocou diante do Senhor aquela situação. Ele já disse: Senhor, olha, eu estou ocupada realizando uma grande obra que o Senhor me deu, mas eles estão a escarnecer
da obra que o Senhor nos deu. Então Neemias levou para o Senhor e disse: Senhor, naturalmente eles pensam que estão escarnecendo de mim, mas eles estão escarnecendo da tua obra. Então ele colocou na mão do Senhor, e é o que nós precisamos colocar os nossos adversários nas mãos do Senhor. O Senhor cuida dessa pessoa, trata com essa pessoa, não como uma oração vingativa, mas como uma oração que nós temos que colocar diante do Senhor aquilo que nós não podemos resolver. Aquilo que não cabe a nós resolver, nós colocamos diante do Senhor. Que o Senhor trate a vida de pessoas que, infelizmente, se levantam contra o que Deus tem a realizar em nossas vidas. E não é sobre nós, mas é sobre Deus, em nós. Então, aqui no versículo 7 ele fala: Mas ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas. É aqui um ponto-chave que eu quero conversar com você. Falando de brechas, você já consegue identificar quais as brechas na sua vida que você tem que fechar? Eu já consigo identificar na minha vida quais são as brechas que eu tenho que fechar. Umas eu até já havia percebido, outras o Senhor está trazendo à minha memória. Porque neste tempo de oração, o Senhor tem satisfação de trazer ao nosso conhecimento aquilo que nós nem tínhamos noção como pecado. Então, esse é o momento de fecharmos brechas. E eu vou te dizer, não é fácil. Eu não estou sendo hipócrita, eu estou sendo muito sincera. Não é fácil fechar brechas, mas é fundamental. E isso não se realiza só em um dia, em 2 dias, em uma semana. Pode ser que se realize em 52 dias, como foi o tempo da reconstrução dos muros, ou até em anos. Mas o que é importante em tudo isso é que venhamos a desejar fechar as brechas espirituais que nos impedem de avançarmos em Cristo e avançarmos na nossa vida, no cotidiano também. Então, em nome de Jesus, a nossa oração essa noite será sobre isso, fecharmos as brechas e entregarmos na mão do Senhor aqueles que se levantam contra a obra do Senhor, aqueles que se levantam com oposição ao projeto do Senhor. Senhor Jesus, Pai, nessa presente hora, Deus, eu já entrego nas Tuas mãos, Pai, essa quarta madrugada de propósito de 7 dias em oração, com o tema, naquele tempo, eu era o copeiro do rei. Ora maia soro corodoboxerihas. Ora da carabachai alama soriês. Ora caradabachara carabadaca sarabás. Se você ora em línguas, ore em línguas em mistério, porque tem revelações, tem tratar do Senhor, tem cura, tem porta abrindo e tem portas que se fecham através de uma oração em língua. Aramaia súbia, aracadabachai, ore arabaxere carabaxê. Pai, que nesse tempo de propósito pessoas sejam batizadas com o Teu Espírito Santo. Ative o Teu Espírito Santo na vida dessa pessoa através desse propósito. Que nesse propósito de oração pessoas sejam curadas, suas vidas sejam alinhadas, edificadas em Cristo Jesus, avivadas em Cristo Jesus. E quando eu digo avivadas, é avivar todos os dias a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, todo adversário do nosso propósito, todo adversário do projeto do Senhor, todo Sambalate, todo Tobias, todo Gesem, todo árabe, todo aquele que esteve em oculto, zombando desta obra, zombando nesse tempo, seja tratado pelo Senhor. Ora maia carabadacarabachai, ora bacacharadabachai, orialaca supialama xerequerebirras. Estamos ocupados, realizando uma grande obra. Assim diz o Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus, mantenha-se firme, porque a obra é grande, mas ela é perfeita e ela encerrará
com peso de glória. Em nome de Jesus. Amém.